Jardim do Éden. A gente escuta tanta coisa sobre isso, né? São fábulas, são verdades, são mentiras, se existiu, se não existiu. Adão e Eva eram realmente dois personagens ou é uma linguagem figurada? É simplesmente uma forma de expressar, mas tem coisas interessantes aí. Meu nome é Thales Violante e este é o Panorama Bíblico. Jardim do Éden. Quanta história já não ouvimos disso, hein? Adão, Eva. Essas histórias, elas são nos contadas desde criança. E existe muita dúvida sobre isso, né? Na Bíblia, diz que do Éden fluía um rio. E ele tinha seus afluentes. E dois desses afluentes é o Tigre e o Eufrates. Olha aí, de onde que nasce o rio Tigre e o rio Eufrates? Do Golfo Pérsico. Os rios Tigre e Eufrates, veja na imagem que eles caminham um do lado do outro. Essa região entre rios, ela tem um nome muito famoso, Mesopotâmia. A Mesopotâmia não é um país, é uma região. E o significado dela é o quê? Entre rios. E o interessante é que todo o contexto bíblico começa nessa região. E você sabia também que aí é o berço da humanidade? É daí que vêm os nossos ancestrais? Do rio Eufrates até o rio Nilo são 568 quilômetros. É uma distância razoável, não é? Você viu que na imagem essa distância em linha reta. Mas lá no princípio, quando esses moradores dessa região, eles viajavam, eles não viajavam ali naquela posição que você viu nas imagens. Por quê? Aquela linha reta, ela cruzava em cima do deserto. Aí, eu te pergunto, é possível viajar naquele tempo sem água? Não, não tem como viajar sem água. E se você fazer tipo uma meia-lua no mapa, você vai ver que essa região, ela é o quê? Irrigada. Ela tem rios, ela tem água. É o que se chama de crescente fértil. Esse é o famoso crescente fértil, muito falado nos estudos teológicos, nos estudos bíblicos, porque é nesse trajeto que esses nômades, esses primeiros moradores da região, é onde eles trabalhavam, é onde eles viajavam, é onde que nascem as rotas do comércio, porque as pessoas não iam viajar pelo deserto, né? Quem que ia atravessar um deserto? E o crescente fértil vai começar lá no Golfo Pérsico, lá no início do rio Tigre e o rio Eufrates, e vai ser traçado até lá na região do delta do Nilo. Quando Noé ele sai da arca com seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Esses 3 filhos, eles que vão gerar as nações, você sabia? O capítulo 10 de Gênesis é muito famoso, ele tem até um título que chama o capítulo das nações. Você vai ver que essas nações, elas vão todas derivar desses 3 filhos de Noé. A gente não vai aqui citar todos, mas Sem, ele vai gerar lá na frente um descendente, sabe quem? Abraão. Abraão é um descendente de Sem, é o que a gente chama de semita. Abraão não vai gerar o povo judeu? Você já viu aquela expressão? Antissemitismo? Aquele que é contra o povo semita. Olha essa imagem. Você vê Cã, Sem e Jafé. Dá uma reparada na região onde está a cor dos descendentes de Sem. Tudo aquilo que vem margeando ali o rio Tigre e o rio Eufrates. A região que hoje é Israel, ela vai chamar Canaã, porque é ali que vai se instalar os descendentes de Cã, filho de Noé. Os textos bíblicos dizem que ele descobriu a nudez do pai. O pai lhe fez uma profecia, o pai lhe lançou uma espécie de maldição. Cã, seus descendentes vão ser servos de Jafé. Esse povo descendente de Cã, que são os cananeus,
eles vão habitar uma região chamada Canaã. Que região que é essa? É onde é Israel. Ali, perto da região do Kuwait, vai ter uma cidade chamada Ur. E é de Ur que Deus vai chamar esse patriarca, Abraão. Ele que vai dar início a uma nação. E o interessante é que essa nação, ela vai ser chamada para ser a primeira nação monoteísta do planeta. E ele chama Abraão e fala com Abraão: sai dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão segue reto, igual eu mostrei para você anteriormente? Não. Abraão vai viajar por onde? Pelo caminho do crescente fértil. Abraão vai para que terra? Ele parte para a região de Canaã. E é essa região que Deus promete para Abraão. Deus fala para Abraão: eu lhe darei essa região e essa região para os seus descendentes. Então, está se deslocando um descendente de Sem para a região onde está habitando os descendentes de Cã. E esse Abraão, ele que vai levar consigo os princípios dessa religião monoteísta. E o interessante é que ali na região de Canaã, ela é uma espécie de entrocamento de 3 grandes impérios na época. Você tem o Império Babilônio, você tem o Império Eteu e você tem o Império Egípcio. Esses 3 impérios, eles se encontram bem na região de Canaã. Então essa junção vai se tornar uma região de extrema importância estratégica, política e comercial. Então você vê onde que vai nascer, onde que vai se estabelecer essa nação dos descendentes de Sem, de Abraão. Porque Abraão vai gerar Isaac, que vai gerar Jacó, onde esse povo vai se estabelecer ali. Quando Abraão foi chamado e Deus falou com ele: você vai ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Abraão, mesmo sabendo que a esposa era estéril, ele acreditou, mas houve um deslize da parte de Abraão e a sua esposa, Sara. Eles decidiram resolver o problema, adiantar o processo. A Sara, ela tinha uma escrava egípcia, chamada Agar. E de Agar e Abraão nasce um jovem. Ele chama Ismael. Quando a Agar está grávida e vai haver um relacionamento ruim entre Agar, Sara, vai chegar um momento lá que Sara vai oprimir Agar de uma forma tão violenta que Agar vai fugir. E quando Agar foge e para no deserto, um anjo a visita e fala com ela assim: Agar, de onde você vem? Para onde que você vai? E ela fala com o anjo: eu fujo da minha ama, Sara. E o anjo fala assim com a Agar: Agar, você está grávida e você vai ter um filho homem. E ele vai chamar Ismael. Olha, esse rapaz, Ismael, vai ser como um jumento selvagem. E ele vai fazer fronteira com seus irmãos. Aí a gente vê que depois que esse nascimento acontece, realmente Abraão vai engravidar Sara e vai nascer um filho chamado Isaac. Descendendo de Abraão, nós vamos ter 2 povos. Isaac vai gerar Jacó, que vai gerar os judeus, que vai gerar os israelitas. Ismael vai gerar os ismaelitas, que vai gerar o povo árabe. Dá uma olhada no mapa do Oriente Médio nos dias de hoje. Olha os países que fazem fronteira com Israel: Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Líbano, todos esses países árabes. E até hoje é uma região de conflito, uma região de guerras. Ninguém conseguiu estabelecer a paz no Oriente Médio. Mas eu queria enfatizar um ponto, que um homem entrou aí nessa região montado num jumento, simbolizando o início do seu reinado, que foi Jesus. Ali Jesus estava mostrando: eu que vou vir e vou acalmar o jumento selvagem. Eu que vou vir e vou estabelecer a paz no Oriente Médio. Essa é a nossa esperança, que Cristo vai ser o único
capaz de estabelecer a paz entre o jumento selvagem e o seu meio-irmão Isaque. Nós temos muito ainda que debater. Meu nome é Thales Violante e esse é o Panorama Bíblico.